na nuvem. Ó, vai chegar praticamente ali o presente de aniversário da Carla. Bom, então boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa aula inaugural, a essa masterclass da Universidade Objetivista. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus, eu sou administrador e tradutor do Objetivismo Brasil, trabalho com as ideias liberais desde 2008, ainda na época do Estudantes pela Liberdade, depois se tornou o Students for Liberty, traduzi já mais de 50 livros de diversos autores, e em 2017 eu inaugurei o Objetivismo Brasil, o primeiro canal dedicado à filosofia objetivista, criado aqui no país. Não fui o primeiro intelectual a falar de objetivismo em português, existem pessoas que vieram antes de mim e também merecem o crédito pelo trabalho que fizeram e estão ainda fazendo, por exemplo, Roberto Rachelski, empresários também que viabilizaram a tradução das obras, como a Revolta de Atlas, a Nascente, que vocês já tiveram contato. Então, a eles, muito obrigado. O Objetivismo Brasil, então, começa em 2017 com a função de sistematizar o que já estava feito e trazer materiais para o português, porque a tradução de livros praticamente ela tinha parado em 2006, 2007, quando foi feita uma nova versão da Revolta de Atos, e depois disso, de 2007 até 2018, 2019, praticamente nada mais tinha sido feito a respeito. Então, a partir de 2020, eu fiz a tradução, a segunda tradução de A Virtude do Egoísmo. Tinha uma versão lá de 2000 que já estava fora de linha, que vocês devem ter tido contato na internet. E depois se seguiram diversos livros, dos quais a maioria eu participei da tradução ou da revisão. Inclusive, continuo fazendo isso, como vocês viram no grupo ali, com o romance que nós vamos trabalhar agora. Tem mais livros de não ficção que eu já entreguei também, que vão ser lançados ao longo desse ano e do próximo. Então, esse esforço, ele não para, né? Ele continua sempre nessa divulgação. Então, eu comecei traduzindo coisas, os artigos que estão lá no site, depois nós fomos para a parte dos podcasts, as coisas foram mudando, muitos tipos de mídias surgindo e se popularizando. Então, ano passado, depois dos podcasts, nós fizemos os cursos, os primeiros 3 cursos de Cântico, a Nascente e a Virtude do Egoísmo. E aí, nesse ano, eu pensei em criar essa universidade objetivista. Mas vocês podem perguntar, mas por que criar uma universidade objetivista, né? Vocês já tinham os cursos, né? Não era suficiente os cursos? Infelizmente não é. E isso com base numa análise não só do nosso caso no Brasil, mas do que existe no mundo hoje. Hoje vocês veem diversos cursos, por exemplo, tem o RAND Institute, tem o Objective Standard, Prometheus, esses nomes vocês já devem ter ouvido falar, instituições do Students for Liberty também, que tem o Felipe aqui representado, e todas essas instituições têm tido formas diferentes de ensinar filosofia, algumas focadas numa coisa mais fechada, outras um pouco mais abertas, com focos diferentes, e eu, ao longo do tempo, participando dessas iniciativas, eu verifiquei que existiam problemas, e não problemas necessariamente no ensino da filosofia, mas sim na forma como se trabalham com os alunos, porque o fato, infelizmente, é que a maioria dessas instituições perde alunos todos os dias. E aí eu comecei a me perguntar, mas será que o que está sendo feito é suficiente? O que dá para melhorar? Então, com base nessa reflexão crítica e no feedback de vocês, eu resolvi criar a Universidade Objetivista. E o que ela é? Basicamente, ela mantém a questão do ensino dos cursos, como foi nos outros anos, mas ela tem o diferencial de ter uma plataforma dedicada e o objetivo de formar uma comunidade onde que as pessoas possam tirar dúvidas, possam interagir, produzir, interagir com o conteúdo, não só fazendo perguntas, mas interagindo com o próprio conteúdo que vai estar disponibilizado na plataforma. E o mais importante, produzir conteúdo para fora da plataforma.
ou seja, para publicar no Objetivismo Brasil, para ter o suporte para fazer eventos, que isso é muito importante. Hoje, praticamente, não existem eventos objetivistas de uma forma geral, né? Existe muito pouco, e, e a gente precisa formar mais gente. Então, tem dois lados, né? A perspectiva de ser uma iniciativa que forma uma comunidade, mas isso não deixando de lado as buscas egoístas de vocês, né? O que vocês querem fazer ao estudar filosofia? Querem ter uma compreensão específica de um ramo? Querem fazer palestras sobre objetivismo? Querem escrever livros sobre objetivismo? Aqui, com certeza, existe uma variedade de interesses. Por exemplo, só de vendo os nomes aqui dos participantes, tem pessoas que querem seguir vida pública, tem pessoas que já me falaram no privado que querem aplicar objetivismo na gestão das suas empresas. Então, assim, cada um que está aqui hoje tem um objetivo específico. E esse objetivo específico ele não vai ser combatido dentro da comunidade, mas ele vai ser maximizado, ou seja, vocês vão poder trazer essas dúvidas, esses questionamentos e formar comunidades em torno dos seus interesses. Ao mesmo tempo que nós vamos ter as nossas aulas nas quintas de noite e nós vamos aprofundar, através dos romances e também dos livros de não ficção, a filosofia em si, mas sempre vinculado ao objetivo de dar um resultado para vocês. Então, é essa que me parece que é a questão que tem faltado muito vamos dizer, na concorrência, né? Eu não vejo dessa forma, mas eu digo, aprendi muito e continuo aprendendo. Curso, faço parte da Rand University, faço parte do Prometheus também, do OSAI, no sentido dos cursos. Então, eu não vejo como concorrência, mas sim como uma forma de aprendizado. Convido vocês a conhecerem também por sua própria conta o que existe no mundo, né? Eu mesmo já legendei diversos cursos que vocês podem ver no YouTube e em outras plataformas sobre objetivismo. Então, o nosso diferencial não é só fazer curso, porque curso existe um monte de curso, mas sim ter uma comunidade ativa e construir esse crescimento, construir conhecimento junto. Então, dentro disso, eu vou começar a falar um pouco sobre o que eu espero, de vocês, algumas diretrizes para a gente poder ter essa colaboração. Deixa eu até abrir aqui, que sempre nas apresentações dá uma pequena travadinha, mas já vai resolver aqui o nosso Chrome aqui. Então, o que eu estou buscando dentro da sala de aula? O que eu pretendo fazer de estrutura de aula? Trabalhar 3 capítulos por aula, né? Então, trabalhar mais ou menos meia hora por capítulo, trazendo os principais insights, né? E depois ter, ao final, 30 minutos para perguntas. Então, essa mais ou menos vai ser a divisão de tempo em que eu pensei. Essa estrutura ela não é talhada na pedra, ou seja, esses 30 minutos eles podem ser jogados como 10 minutos depois de cada capítulo, eles podem ficar só no final. Isso vai depender muito da nossa dinâmica enquanto turma, porque apesar de eu ter o papel como professor, a ideia é que vocês consigam fazer, né, as perguntas e interagir enquanto aquele determinado tema está sendo discutido. Então, vai ter uma pessoa que vai cuidar a parte da aula, né? Digo, a parte das perguntas. Provavelmente a gente vai organizar num formulário no Drive, ou seja, esse formulário ele vai ficar disponível ao longo da semana. Então, conforme vocês vão lendo e vão anotando as dúvidas, vocês podem adicionar lá, né? Para eu já poder também ter uma ideia das dúvidas de vocês antes de começar a aula. Se eu tiver dúvida de alguma coisa, eu também vou ter tempo para verificar. E também tem uma outra opção que a Carla comentou também no chat, que é fazer a gestão na hora da aula das perguntas ali mesmo no chat. Então, a gente vai testar a melhor forma, tanto de apresentação como de perguntas,
e com o tempo, nós mesmos, entre nós, como acontece com qualquer seminário socrático, a gente vai se calibrando para ver a melhor forma de trabalhar. Então, essa é basicamente a questão do formato da apresentação. Agora, quanto às perguntas em si, eu acho que a gente tem dois horizontes diferentes. Tem o horizonte da aula, que é um estudo específico de um livro, e a oportunidade da plataforma, que aí na plataforma vai ter um local lá que vocês vão poder fazer perguntas sobre objetivismo em geral, ou especificamente do livro, vai ter lá o espaço destacado para vocês não se perderem e ficar organizado. Mas o que eu espero de vocês? E o que eu vou trazer para vocês também, o meu compromisso, é o seguinte, é que todos leiam o texto, obviamente, e que todas as perguntas sejam baseadas em passagens do texto. Ou seja, você vai querer fazer uma pergunta, cita lá, conforme a página tal, esse parágrafo, me surgiu determinada dúvida. Porque o que acontece? A gente tem que ter uma coisa que eu verifico que não funciona também em muitos lugares, é que, e no ano passado a gente teve muitos exemplos, é que muitas vezes a pessoa levanta o braço e ela faz uma pergunta de uma obra aleatória, mesmo sendo uma obra da própria Rand. Só que aí os colegas não leram, entende? Eu não tem como saber se a outra pessoa leu. Então, dentro da aula ao vivo, é muito importante que a gente mantenha o foco no livro que está sendo trabalhado. Porque senão a gente corre o risco de duas coisas. De bagunçar a aula com uma coisa aleatória, que ninguém vai entender do que tu está falando, ou alguns vão entender porque leram o livro, esse outro livro, essa outra referência que você traz. E aí, enquanto os outros, eles vão ficar boiando porque eles não sabem do que vocês estão falando. Então, vamos tentar sempre ter a diretriz de, na parte online e também na offline, mas especialmente na online, trazer perguntas específicas referentes ao livro em questão e referenciar isso, para que aí todo mundo fique informado. Ah, não, ele está falando da página 20. Ah, ele tem dúvida aqui, beleza, então tá. Ok. E todo esse conhecimento que vocês vão trazer de forma, todas essas dúvidas que vocês vão trazer de forma organizada, elas vão se tornar conhecimento para os outros, porque vai estar lá na planilha, vão ser criadas respostas por extenso ou respostas em vídeo, e essas respostas elas vão se tornar conteúdo para o Objetivismo do Brasil. Ou seja, todas as dúvidas que vocês tiverem não vão ser uma coisa que vai acontecer dentro de uma determinada aula, mas sim vão permitir que vocês e outras pessoas possam aprender. Então, a gente já vai dar resultado na aula. Não só vai tirar dúvida, que é uma coisa importante, mas vai dar resultado logo ali na frente. Então, vamos poder criar conteúdos. Vocês, aproveitando, vocês são convidados também a serem voluntários do Objetivismo Brasil. Muita gente já assumiu essa parte. Por exemplo, tem a Manu fazendo traduções, o Josiberto também, o Felipe produz conteúdo, a Carla vai trabalhar com a parte das perguntas, o Lucas também faz a gestão das mídias sociais. Tem muita gente aqui que escreve, por exemplo, o Rodrigo, que está aqui conosco também. Então, assim, o Ulisses lê bastante, gosta de psicologia, vai fazer alguns resumos. Então, o ideal, o que eu espero de vocês é essa parte da organização, como a gente conversou, e realmente produzir, porque as nossas ideias, as ideias do objetivismo são boas, são certas, e nós podemos, dentro das nossas capacidades, levar essas ideias para mais pessoas, tanto na nossa discussão dentro da plataforma, como fora. Então, eu convido vocês a participarem. Eu, como tradutor e revisor, posso, inclusive, ensinar vocês a legendar, a traduzir. Eu sou suspeito a falar, mas eu adoro essa atividade. Então, sempre que vocês tiverem essa vontade de aprender coisas novas dentro das minhas capacidades, eu vou tentar ajudar vocês também a fazerem esse tipo de atividade. Então, você vê, só dentro dessa sala tem diversos voluntários já fazendo coisas legais. A própria Marta, eu vi que também está presente, ela publica resumos também de obras.
Então, é uma comunidade muito ativa, uma comunidade que pode dar muito resultado. Então, isso eu gostei e por isso que eu entrevistei vocês um a um, para ter certeza que todo mundo que estivesse aqui fazendo parte fossem pessoas que podem fazer a diferença. Não só admiradores das ideias, porque admirador da Ayn Rand tem um monte. Né? Se eu colocar lá no Objetivismo Brasil, vai aparecer 300 pessoas, 1.000 pessoas dizendo que conhecem a filosofia. E a gente sabe que tem muitos influenciadores também por aí que vendem cursos e tudo mais. Então, isso não é suficiente, né? Nós precisamos de pessoas que entendam a filosofia, pessoas que produzam conteúdo, porque a prova, na realidade, que você entendeu uma ideia é você escrevendo, é você gravando um vídeo, é você participando de um evento, fazendo uma palestra. Senão, não tem como saber se você entendeu, né, a filosofia. E é difícil, né, nessa era de mídias sociais, é muito difícil se expor, especialmente em determinados assuntos. Então, não é que seja uma coisa automática, né, ou seja uma coisa fácil, mas é necessário, porque senão nós acabamos muitas vezes vivendo de segunda mão, como a Rand falava, né? Então, chegou a hora de nós vivermos em primeira mão, começando aqui na Universidade Objetivista e procurando levar isso para outras esferas, então, da nossa vida pessoal, nossa vida profissional também. A gente sabe que eu trabalhei muito tempo em empresa, vocês também devem ter tido essa experiência. Muitas empresas dominam o pragmatismo, ou seja, a solução do momento, adiantar as vendas do mês seguinte para cumprir a meta. Todas essas práticas elas vão tomando forma dentro das nossas vidas. A gente vai se acostumando muitas vezes com essas coisas e a gente tem que se posicionar cedo ou tarde, porque não temos lá muito tempo, né? Temos que aproveitar cada minuto. Então, basicamente, era essa introdução com relação à universidade objetivista. Eu procurei não levar muito tempo falando disso. Depois, esses princípios que eu comentei, eu vou deixar ali no grupo. Eu fiz um arquivo ali de uma página, então vai ficar também ali disponível no grupo e lá na plataforma. Sobre a plataforma, então, tá atualizada. Eu acho que até domingo eu já passo para vocês o link no Canva para vocês terem acesso. Então, ela está indo um pouco vazia, mas já vai ter essa gravação. E com o tempo eu vou colocando lá mais conteúdos. Tem coisas que uma novidade também que ainda não está confirmada, mas está bem adiantado. Eu legendei o filme de We the Living, de Nós que Vivemos, de 1942, e nós estamos negociando para tentar fazer uma exibição, uma premiere aqui no Brasil, né, desse filme de 1942, que ele foi todo retrabalhado pelo diretor Duncan Scott. Então, a gente está vendo como fazer isso, né? Como é que vai ser possível fazer, até por parte de direitos autorais. O Objetivos Brasil está assessorando a equipe dele para eles conseguirem uma plataforma de streaming que receba o produto e possa permitir o acesso de mais pessoas, né? E provavelmente eu vou conseguir uma entrevista com ele, daí vai ser uma entrevista em inglês, então se der tudo certo, vocês também vão poder não só assistir o filme, mas ter a oportunidade de falar com o diretor, que foi uma pessoa que esteve em contato direto com a Rand, com a própria Ayn Rand, para discutir todos esses detalhes, né? Ainda enquanto ela estava viva, né? Então, fiquem tranquilos que de minha parte eu vou fazer o possível para que essa experiência da Universidade Objetivista ela seja inesquecível por diversos motivos, entregando muito mais do que está, seja na proposta do plano de membros, ou seja, o que eu comentei na entrevista. Então, esse é o meu compromisso com vocês. E uma coisa também deixar clara, é a minha primeira experiência como professor. Eu passei muito tempo também estudando sozinho a filosofia. Então, assim, eu espero que vocês também possam trazer o feedback ao longo do tempo, né, para que a gente possa sempre melhorar essa experiência e possa aprender mais juntos, né? Eu tenho o papel, sim, de professor, e eu acho que esse papel é importante porque
uma estrutura, por exemplo, de seminário socrático, como existe no mercado de outras instituições, ela, infelizmente, para estudo de filosofia, ela não funciona, porque muitas vezes você coloca muitas pessoas com níveis diferentes de compreensão da filosofia, e aí fica uma confusão de achismo, de opiniões vazias, e isso, no final das contas, acaba gerando mais prejuízo do que crescimento. Então, a aula ela vai ter essa estrutura um pouco mais tradicional, que eu acredito que seja a melhor ainda, mas ela vai ter oportunidade de ir evoluindo com o tempo, de acordo com o feedback de vocês. Então, sintam-se à vontade, com o passar do tempo, para ir trazendo alguns insights e a gente vai conversando para ver o que pode ser ou não ser implementado. Então, já falei uns 15 minutos, eu queria abrir para algumas perguntas antes de eu passar para a segunda parte ali da nossa aula inaugural. Rafael tinha o microfone, mas acho que não. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Matheus? Tudo? Matheus, eu acho que entrei, já tinha iniciado e fiquei com uma dúvida se já tem uma programação definida para os nossos encontros, assim. Vai ter a questão de estudo de bibliografias, de livros, leituras. Sim, o primeiro curso vai ser o curso do IDELIVE. Tem o calendário, ele vai agora da semana que vem até o final de maio. E depois de junho até o final de novembro, nós planejamos estudar A Revolta de Atlas. Então, esses são os 2 livros confirmados. Tem um terceiro livro que eu estou estudando a viabilidade de fazer um curso, que seria um dos livros de não ficção, mas aí a gente volta à dependência das editoras, porque eu estou esperando a confirmação de quando ele vai sair. Se ele sair até setembro, provavelmente a gente vai fazer um estudo de 2 livros de ficção, que é esses 2 que eu comentei, e um livro de não ficção, da mesma forma que foi no ano passado. Mas aí eu não quero ter 2 livros com a mesma situação desse primeiro, de Nós que Vivemos, que ele está sendo impresso nesse momento enquanto a gente está falando. Então, eu acho que uma experiência editorial diferente é suficiente para o ano, porque eu sei que muitas pessoas ficam ansiosas, ou elas não gostam de ler no computador, ou elas não gostam de ler em folhas, né? Enfim. Então, eu vou buscar. Esse foi um caso que eu achei que valia a pena, justamente pela exclusividade e por ser uma obra tão interessante. Só que eu não quero ter 2 dessas experiências no ano para as pessoas, porque pode ser um pouco sofrido, vamos dizer assim, né? Angustiante. Então, vamos começar com esse livro, que já tem metade do livro, inclusive, Rafael, no grupo da Universidade Objetivista já tem a metade do livro, então todas as aulas até final de abril elas já estão disponíveis, o livro para ler, então vocês não perdem tempo, né? E eu acho que até o final de março, provavelmente, o livro físico vai estar na casa de vocês, para os bolsistas e para quem é parte do plano de membros, daí vai ter um desconto para comprar o livro, então também não vai ficar caro. Então todo mundo vai ter acesso ao livro ali a partir dessa. Eu estou esperando, inclusive, o link da editora para pré-venda. Então, assim que sair, eu vou postar lá no grupo para que vocês possam já comprar em pré-venda, quem é do plano de membros, e os bolsistas daí já está incluso dentro do que foi negociado. Então, o bolsista, no caso, é um pouco diferente, mas todo mundo vai ter acesso. O É, Márcio, é daquela mesma editora que está lançando A Virtude do Egoísmo, não? não, não, vai ser pela Almedina. Ah, Esse tá. romance da Rand vai ser pela Almedina. Hoje os romances da Rand eles estão divididos em 3 editoras, que vai ser a Almedina, que é esse novo, a Revolta de Atas, que é com a Sextante, e a Nascente Cântico, que está com a Vide Editorial. Então, mais ou menos assim que está dividido. E os de não ficção é praticamente a LVM, que tem 3 LVM. obras. A Vide tem uma, que não é tão. É um livro bacana, que é a nova Revolução Industrial, a Anti-Revolução Industrial. E a Faro tem
o Manifesto Romântico. E depois mais qual? Não, aí depois é a LVM de novo. Então, mais ou E menos é três, aquela quatro. Ateneu objetivista, né, Matheus? Que tinha a tradução do Isso, Gropar, né? isso, exatamente. Só que esse livro ainda tem como comprar esse livro do Peikoff, se vocês tiverem interesse. Tem ainda algumas unidades na editora Concórdia, que é o livro, que é a mesma editora dos livros infantis que vocês devem conhecer, Desbravando o Mundo Livre. Então, nesse site dessa editora tem o Opar para comprar em português. Essa obra que o Ulisses comenta de 2000, dos anos 2000. Uma obra muito boa. Se puderem comprar, comprem. Que a ideia é que o próximo ano a gente faça um curso a respeito dessa obra aí. Então, Qual é o nome? Desculpa. deixa eu colocar aqui. É o Objetivismo, a Filosofia de Ayn Rand. Deixa eu ver, colocar aqui para vocês. Eu vou passar o link ali já que foi comentado, eu já vou pegar aqui, já vou deixar o link ali para vocês comprarem se vocês tiverem interesse, porque realmente deve ter mais umas 100 unidades só no mercado inteiro e só está nesse site. Então, se vocês quiserem comprar para ter o livro físico, né? Porque só tem o livro físico, não tem em Kindle nem nada. Então, se vocês quiserem comprar, é a única opção, né, que tem disponível. Eu coloquei ali no geral, estou Desbravando o Mundo Livre / Objetivismo. Esse livro aí é o único livro que foi a sistematização da filosofia da Rand, feita pelo herdeiro intelectual dela, o Leonard Peikoff. É a única versão, vamos dizer assim, entre aspas, organizada da filosofia num único compêndio. Então, ali vocês vão ter a chance de estudar metafísica, epistemologia, passar por todos os ramos da filosofia de uma forma sistemática. As obras da Rand, como vocês sabem, elas são obras independentes para cada ramo de filosofia ou tema. Então, vocês têm que ler todos os livros, né, para vocês saberem ter uma noção, pelo menos, da filosofia como um todo. Então, esse livro eu recomendo bastante, é um livro muito bacana. Na internet, vocês conseguem ver cópias em PDF do inglês, tá? Esse livro não tem escaneado até onde eu sei em português. Então, se vocês quiserem comprar, tem que comprar essa versão física mesmo. Não sei se eu respondi todas as perguntas, Rafael. Sim, sim. Beleza. Obrigado, Matheus. Imagina. Se alguém tem mais alguma colocação, senão a gente começa a falar um pouco da obra ali, para vocês terem um contexto. Alguém perguntou no chat, ô, Matheus, se vai sair a versão para Isso. Kindle do. Até foi o Márcio que colocou aqui. Sim, estava previsto para ontem e hoje. Eles ficaram de me passar amanhã o link com o desconto, mas as editoras são bem complicadas. Mas eles já fazem. Como é que funciona? Até para vocês terem um conhecimento agora que não é de objetivismo, mas normalmente a editora tem esse processo editorial, tem várias fases, né? E normalmente quando eles mandam para a gráfica, depois de 10 dias, eles liberam para toda a equipe de marketing fazer o cadastro nas lojas, né? Por exemplo, a Amazon e todas as outras livrarias. Então, vai entrar, sim, vai ter versão Kindle e vai ter versão física normal. Então, vocês vão poder comprar dos dois jeitos. E aí eu vou passar o cupom de desconto. Então, antes de comprar, esperem, né? Se vocês fazem parte do grupo ou ou querem fazer parte. Então, antes de comprar, só me avisem que assim que eu tiver o cupom de desconto, eu vou disponibilizar para vocês, né? Então, obrigado, Ulisses, pela mensagem ali sobre. Boa noite, Tiago, também entrou um pouquinho depois, o Cássio, o Rafael. Então, perfeito. Bom, então vamos falar um pouco sobre a obra, nossa primeira obra. Essa masterclass eu não vou falar sobre a Revolta de Atlas, tá? Até porque é um livro mais conhecido e não é o momento agora para a gente
conversar sobre ele, né? Automaticamente ele vai surgir nas perguntas, enfim, ele é recorrente, conhecido. Então vamos trabalhar com o que é inédito para que vocês possam ter um contexto melhor. Então, Nós que Vivemos, que é a tradução do We the Living que foi decidida, né? A editora queria chamar de Nós os que Vivem, mas aí, na verdade, distorceria um pouco a ideia da própria obra. A própria obra, ela prega uma situação em que as pessoas, na verdade, elas não vivem. Elas não vivem de nenhuma forma que a Rand consideraria objetiva. Mas também não vou dar muitos spoilers. Então, ficou Nós que Vivemos no sentido de que dá a ideia de que as pessoas, então, elas estão vivas num sentido biológico, mas será que elas estão vivas num sentido real da palavra, no sentido filosófico, psicológico? Essa é uma das perguntas que vocês vão obter ao ler o livro. Então, Nós que Vivemos é o primeiro romance da Rand. Então, ela escreve o We the Living, ela começa a escrever em 1930 e ela escreve ele até 1933. E o que estava acontecendo nessa época, quando ela começa a escrever? Estava acontecendo a década vermelha, nós tínhamos o governo do JFK, intervencionista, que depois vocês sabem o que aconteceu, a Grande Depressão, e todas essas políticas populistas, né, coletivistas que ele vinha implementando no pós-Primeira Guerra, e de certa forma já estava antecedendo o que viria a ser depois a Segunda Guerra Mundial. Mas dentro do contexto Isso, é FDR, desculpa. O Felipe fez uma boa correção. São tantas siglas que é fácil confundir. O que ela queria? Por que ela decidiu escrever o livro? Tem vários motivos, né? Em primeiro lugar, ela desde os 9 anos decidiu que ela iria ser uma romancista. Então, esse desejo já vinha de muito tempo dela escrever. Então, ela vive, né, a realidade da União Soviética depois da Revolução Bolchevique, ali de 1917. E aí, depois, ao final dessa década de 20, ela foge, né, para os Estados Unidos. Claro que o processo dela sair da União Soviética não foi bem uma fuga, ela conseguiu um passaporte e tudo mais, porque a União Soviética, naquela época, ela queria que as pessoas que se destacavam pudessem conhecer o que estava acontecendo fora da União Soviética, né, e trouxessem, né, de volta os insights e o que estava acontecendo para que a União Soviética, de certa forma, não ficasse para trás, né, no que estava acontecendo no mundo ao redor. Mas ela vai para os Estados Unidos e nunca mais volta. Então, esse foi o fato que aconteceu mais ou menos em 1928. E aí, quando ela chega nos Estados Unidos, ela tinha a ideia que quando ela chegasse nos Estados Unidos, ela veria um tipo de paraíso do individualismo, porque ela saía da União Soviética, que era um inferno, as pessoas não podiam fazer o que queriam, não tinha possibilidade, esse é um dos temas do livro também, que é a impossibilidade de você perseguir, de você viver, de fato, sobre um sistema político que não te concede nenhum tipo de liberdade para você escolher a tua profissão, o que você vai comer, tudo isso era regulamentado, era decidido pelo Estado. Então, quando ela chega nos Estados Unidos, ela acha assim, não, vou para os Estados Unidos, que tem um documento fundador, que prega as liberdades individuais, eu vou chegar lá, vai ser maravilhoso. Né? Todo mundo vai pensar, todo mundo vai buscar o seu interesse. Claro, o conceito vamos dizer, egoísmo racional, a teoria ética dela, ela vem desenvolver depois, né? Não assim que ela chega nos Estados Unidos. Mas ela achava que seria um lugar onde as pessoas teriam uma percepção muito mais clara do que estava acontecendo na própria União Soviética. E ela chega lá e as pessoas começam a dizer, não, realmente, o projeto soviético é um experimento que vai dar certo. Tem as dificuldades agora no início, mas é problema de implementação.
Depois vai dar certo, é uma utopia. As pessoas vão ser iguais, não vai ter mais pobreza, todo mundo vai se abraçar. É bem aquela versão caricata que a gente tem hoje, né? Que a gente discute muito também do que seria um mundo ideal e tudo mais. E então ela começa a ouvir essas coisas quando ela chega nos Estados Unidos. E ela diz assim: não, mas o pessoal não está entendendo o que acontece lá. De onde é que eles estão tirando essa perspectiva? E quando ela sai, uma das coisas que ela comenta, uma das inspirações para escrever também, foi antes dela sair da União Soviética, ela participou de uma festa e um dos convidados disse assim: por favor, informe aquelas pessoas que a gente está morrendo aqui. Ajude elas a entender que elas não querem isso, elas não querem o que está acontecendo aqui, elas não querem esse experimento, elas só não sabem do que ele se trata. Mas elas, de fato, elas não querem viver isso, nós realmente estamos morrendo aqui. Então, esse é o contexto da vida dela, algumas das inspirações. E do ponto de vista filosófico, que aí o We The Living, ele, diferentemente dos outros romances, eles não têm vamos dizer assim, eles não têm grandes discursos como existem A Nascente e A Revolta de Atlas. Vocês não vão encontrar isso no livro. Vocês vão encontrar diálogos que são igualmente potentes, mas são diálogos específicos ao longo da obra, que a gente vai trabalhar, onde que você consegue ver os primeiros sinais do objetivismo. Ela começa a introduzir os primeiros sinais do objetivismo nessa obra. Porque a gente tem que entender que a Rand, e isso fica claro no In the Living, ela começa a pensar no que ela queria retratar e que se consolida e se matura nos outros romances, né, como A Nascente e Revolta de Atlas, que é a figura do homem ideal. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela não tem a clareza do que seria esse homem ideal para ela. E a heroína da obra, que é a Kira, ela é um protótipo desse ideal moral que ela imagina, desse indivíduo heróico. Mas ela é um protótipo. Ela não é do mesmo nível, vamos dizer, da Dagny, do Gaut, que depois nós vamos ver, né? Vocês já leram, ou vão ler também, nós vamos ter oportunidade de debater e comparar, né? No momento oportuno. Então, assim, o We The Living realmente é o início, é o pontapé inicial na escrita dela, na carreira dela como romancista, que é o que ela queria fazer da vida dela desde os 9 anos. Mas a Kira, ela é a porta de entrada. Porque na cultura, e eu acho que ainda hoje, né, infelizmente, a ideia do herói é sempre aquela pessoa que ela serve o coletivo. O herói é esse. Por que ele é um herói? Porque ele se sacrifica pelo coletivo. Ou ele doa a fortuna dele, como nós temos diversos exemplos, o Bill Gates e tantos outros. Ou ele toma a forma de uma Madre Teresa de Calcutá, que vai lá não sei para onde, na Índia, ajudar as pessoas, os pobres e famintos. A ideia de que ela queria, de certa forma, ela é uma das primeiras a trazer esse ideal moral como um herói, e o herói, ele é herói porque ele vive a vida dele, porque ele busca os sonhos dele, os valores que ele quer. Todos os personagens, todos os heróis da Rand, independentemente do romance, eles têm um sonho, um propósito muito claro. Ele quer ser arquiteto, ele quer ser engenheiro, ele monta um motor, ele descobre a lâmpada. Então, tudo isso é o foco que ela quer trazer. E, de fato, isso é inovador. E ela continua com essa receita nos outros romances também. Mas esse fato da Kira, dela ser uma heroína porque ela busca o que ela quer, era uma coisa desconhecida na época. Não era tão comum nos romances, porque a Rand, ela era uma
romancista do movimento romântico. Ela difere dentro do romantismo de outros autores, mas ela não queria descrever, por isso que eu comento sobre ideal moral, porque ela não era uma naturalista, ela não descrevia simplesmente o que existia. Nas obras dela, tu não vê ela dando ênfase no homem comum, no o cara que vai comer um bife no restaurante. Ela não procura trazer essa perspectiva das coisas como elas são, mas sim como elas poderiam ser. E por isso que existe o papel essa busca do ideal. O ideal é o que o homem pode ser. E o fato de que nós podemos ser heróis das nossas próprias vidas. E a Kira, como heroína da história, vocês vão ver que tem outros 2 personagens que também, entre aspas, são considerados heróis, né? Mas eu não vou dar spoiler nesse momento. Quer dizer, eu vou dar um spoiler só, que é a figura do Andrei, que vocês já devem ter conhecido ali nos primeiros capítulos da obra. O Andrei, ele é o herói da União Soviética. E por que ele é o herói? Porque ele serve o coletivo. Ele se sacrificou para construir a União Soviética, esse novo momento histórico da União Soviética. Ele é altruísta. Todas as passagens no livro que ele vai tratar, ele fala de um ideal que está fora dele. É o sistema. Isso vai trazer igualdade para as pessoas. Eu derrubei um sistema que era opressor, que era aristocrata, e eu vou criar um modelo ideal, um sistema de governo ideal que vai permitir, então, que as pessoas consigam ter acesso às coisas, porque a gente sabe que o sistema que tinha antes da Revolução, ele tampouco era lá muito bom para o desenvolvimento humano. Ele era superior, ao que parece, ao comunismo em si, mas ele tampouco estava longe de ser qualquer ideal que, por exemplo, a Rand defenderia, né? Muito longe de ser capitalismo, mas não era comunismo tampouco, né? Era uma coisa intermediária, vamos dizer assim, né? Vamos entrar muito nessa parte histórica. Então, esse é mais ou menos o contexto alguns pequenos insights sobre a obra. O que a gente percebe, vocês vão perceber ao longo do I The Living, é que é uma obra bem pesada. Você consegue sentir na pele a leitura da obra. Todo o início de capítulo, na maioria deles, pelo menos, a Rand traz 1 ou 2 páginas de descrição. Ela traz uma descrição sobre o que estava acontecendo, então, de uma perspectiva política, mas ela fala do mármore, ela fala do frio, do que está acontecendo. Então, tudo que acontece, e realmente ela vivia na Rússia, e a história se passa no inverno, vamos dizer assim, né? As partes que ela menciona ao longo dos anos da história, eles sempre são nessas partes, vamos dizer assim, nessas estações frias. Então, você vê a neve, é frio, as pessoas elas andam, por viver naquele sistema, elas andam sempre preocupadas com o que elas vão falar, elas estão sendo vigiadas, um denuncia o outro. Então, é um livro bem, eu chamaria de quase um livro visceral, assim. Tu sente, lendo o livro, você sente o que os personagens estão passando, mas sentir na pele. Nas outras obras, nos outros romances, essa perspectiva mais visceral ela não está tão próxima. Por exemplo, em A Nascente e a Revolta de Atlas. Porque, claro, o sistema no qual aquelas obras, no contexto daquelas obras, é um sistema de economia mista, que ele é muito superior, tem os seus problemas, mas ela é muito superior ao comunismo. No comunismo, não. Então, por isso que ela traz essa ideia de ficar retraído, de não ter espaço, de não poder fazer, de não poder se mexer, de ser tudo difícil para as coisas se desenrolarem, para as coisas acontecerem. Então, o título original de Nós que Vivemos era Airtight. Airtight significa o quê? É sufocado, é a questão quando você não consegue respirar. Então, o título original de Nós que Vivemos
era airtight, ou seja, é sufocado, eu não consigo viver, a pessoa que está no sistema, ela não consegue viver. Então, é isso que vocês vão sentir ao longo da obra. Vocês vão ver personagens e pessoas em níveis diferentes que querem viver, tem outros que não querem viver, como nós vamos discutir, mas os heróis, eles querem, tem cada qual com a sua motivação e nos seus limites, eles querem viver, mas eles não conseguem. Eles não têm sempre essa dinâmica de um querer, especialmente dos heróis, e do não poder, por causa de viver nesse ambiente onde que existe um Estado. Então, esse é um tema da obra também, que é o Estado contra o indivíduo. Como eu vivo num ambiente político onde o Estado me sufoca, ele não me deixa fazer as coisas. Então, esse é o contexto da obra. A gente pode também divagar um pouco, não é o tema da obra, mas é uma coisa para vocês pensarem também, que num contexto político a gente discute, obviamente, comunismo e todos esses sistemas que, de certa forma, sufocam a iniciativa individual. Mas para vocês pensarem, hoje, na nossa rotina atual, e hoje a gente vê no movimento liberal, libertário, muito essa questão de imposto é roubo, o Estado tem que acabar e tudo mais. Mas é importante a gente se perguntar, a única fonte desse sufocamento é o Estado? Ou será que ao longo das nossas vidas a gente deixa que outras coisas nos sufoquem também? Essa é uma coisa para pensar, como muitas pessoas aqui são interessadas em psicologia também. Fica essa pergunta para vocês. O foco, novamente, é o Estado contra o indivíduo nessa obra. Mas fica a pergunta para vocês, será que a única coisa, será que nós, ao longo das nossas vidas, nós mesmos não nos sufocamos por outros meios? E não existem outras coisas que também, se nós não formos racionais e não tivermos uma boa filosofia, a gente se permite, daqui a pouco, ser sufocado? Essa é uma pergunta ali para vocês também levarem, entre aspas, levarem para casa aí, depois que terminar a apresentação. Então, continuando sobre a questão do id living. Uma outra motivação que a Rand tinha é que, como eu falei, ela chega em 28 e em 30 ela começa a escrever a obra. Então, uma das coisas que o Peikoff traz também é que ela queria tirar a Rússia do sistema dela. Quando ela escreve o id living, não é só um esforço inicialmente filosófico. Ela realmente quer tirar a Rússia do sistema dela. Ela quer colocar aquilo no papel. Ela quer se livrar daquilo. Aquele sistema não representava ela. As pessoas que ficaram para trás, por exemplo, da própria família dela, também já não representavam mais ela, quem ela era e quem ela queria ser. Então, ela utiliza do livro para um fim pessoal também. E ajudou ela também a dominar melhor o inglês, porque foi a primeira vez que ela tem a oportunidade de escrever. Então, ela está aprendendo inglês também, é uma segunda língua para ela. Então, ela tem o benefício de escrever, que ela precisava escrever para aprender o idioma. Ela busca se livrar da Rússia, do sistema dela, do corpo dela, da forma como ela pensava, porque ela estudou, inclusive, no regime, que nem o Felipe comentou aí no chat. Ela estuda história, ela já é formada quando ela vai para os Estados Unidos. Então, muitas coisas, muitos resquícios de filosofias equivocadas estão no sistema dela. Então, ela precisa se livrar, ela precisa começar, entre aspas, né? Não é bem o verbo que eu gostaria de utilizar, mas ela tenta se purificar, começar um processo de purificação ao sair da União Soviética. E, do ponto de vista público, e lembrando aquele comentário da festa, o que ela quer? Ela quer também mostrar para o público, pessoal, essa visão que vocês têm da União Soviética é mentira. Não é isso que está acontecendo na União Soviética.
Não é isso que está acontecendo, vocês estão equivocados. Então, tem vários elementos que a levam a escrever o romance, tanto privados quanto públicos. Mas é importante destacar uma coisa que a gente estava falando, inclusive, antes de começar. A Rand, ela teve, sem dúvida, um impacto gigantesco na cultura. Acho que isso é óbvio e é só uma repetição mesmo. Mas ela mesma, ela nunca teve a intenção de ser uma paladina da mudança social. Ela nunca entendeu que o papel dela era, eu vou para a política, vamos liberalizar tudo, não sei o quê. Ela defende isso, ela é uma comentarista política também, ela tinha, inclusive, os journals dela, que eram justamente um periódico mensal, onde ela comentava sobre tudo que estava acontecendo na cultura, mas ela nunca se viu como uma pessoa que tinha que salvar o mundo. Ela nunca se viu dessa forma. E aqui eu trago um pouco disso, por quê? Porque a grande dificuldade hoje das instituições objetivistas globais para formar intelectuais é que eles se baseiam muito nessa perspectiva. Ou seja, eu vou ensinar objetivismo, eu vou ensinar aqui de uma certa forma, e aí vamos ver no que dá. Então, se aparecer um influenciador objetivista, que bom. Se não aparecer, também está tudo bem. Então, assim, eles não têm essa perspectiva de impacto cultural. Não tem. E eu não vejo que nós aqui tenhamos que ter esse dever. Ou seja, ninguém vai impor nada, mesmo porque isso seria totalmente contrário a uma visão objetivista, né? Para a qual não existe deveres, né? Eu digo, alguém me dar um dever, seja Deus, a minha mãe, ou meu amigo, enfim, não existe essa concepção. Mas eu digo assim, é importante, como instituição, e eu acho que o Objetivismo Brasil, que nós estamos comentando agora, é justamente isso, que nós precisamos, dentro do momento, dentro do nível que nós vamos alcançando e do aprendizado que a gente vai tendo, não tem por que não levar esses insights para mais pessoas. Nós não vamos catequizar ninguém, nós não somos seminaristas e nem pessoas que fazem viagens religiosas. Mas a nossa ideia, a ideia do Objetivismo Brasil, pelo menos, é tentar fazer o máximo possível dentro do que a gente pode aqui dentro da plataforma. A Rafaela comenta gurus, né? Justamente, o que a gente pode fazer aqui é ter uma discussão de qualidade, ter insights valiosos e levar isso para o público em geral através de um canal que o Eric brinca, né? Testemunhas do objetivismo. Essa não é a ideia. Mas eu digo assim, é justamente essa. Se nós temos o conhecimento e a capacidade de integração para produzir um conteúdo de qualidade, vamos discutir, vamos refinar isso, fazer a curadoria e levar para o público em geral. E não ficar só aqui nós discutindo aqui no Zoom ou numa comunidade fechada. Isso é super valioso, tanto que foi criada a Universidade Objetivista. Mas vamos tentar ir além disso. Sem o compromisso de números, né? Não, agora nós vou publicar, temos que converter 10 pessoas. Não é isso. Mas simplesmente fazer esse esforço também para a gente deixar a nossa marca no mundo. Se é que a gente acredita que essas ideias são as corretas e de fato o objetivismo é uma filosofia para viver na Terra, nós não podemos viver só nas quintas de noite. Objetivismo. Não, objetivismo para mim é útil das 8 às 10 da noite. Amanhã já não. Daí é só na outra quinta. Então é nesse sentido. Então eu reforço para vocês o convite para produzir, para se engajar com as perguntas e para ter essa troca aqui dentro da plataforma. Mas então, voltando aqui o que a Rand comentava. Então, como eu falei, na sociedade americana, na década de 30, a década de 30 não é por nada que ela é chamada de década vermelha. Por quê? Porque justamente as pessoas estavam buscando, elas estavam olhando para o experimento soviético e para aqueles outros experimentos coletivistas que estavam surgindo na mesma época, o nazismo, o fascismo, e elas estavam olhando e dizendo assim, não, isso aí não é tão ruim. Olha, eles querem, por exemplo, o fascismo e o nazismo.
diversas medidas econômicas, de recuperação econômica, redução da inflação, a reforma educacional. Olhando assim, fora de uma perspectiva filosófica, tinha muitas coisas que não eram tão ruins assim. Quem que não quer redução da inflação? Todo mundo quer. Economia pujante, emprego. Eu quero. Quem que não ia querer? Então, e na União Soviética, como não tinha acesso, como não saía nada de informação de lá, as pessoas iam construindo nas suas mentes desvarios, né? Delírios sobre o que estava acontecendo lá. Então, o Ide ou nós que vemos justamente, traz essas informações do que estava acontecendo lá. Apesar como eu comentei, a Rand ela não ser uma escritora naturalista, nas descrições que ela traz ali, ela consegue, então, ir mostrando para a sociedade americana o que está acontecendo. Até hoje, o We The Living, né, nós que vivemos, vendeu 3 milhões e meio de cópias. É uma das... Não, ela não se compara com a Nascente e a Revolta de Atlas em vendas, mas já vendeu um bom número de livros, especialmente na maior parte nos Estados Unidos. Então, de certa forma, ela conseguiu trazer pelo menos colocar uma pulga atrás da orelha em bons setores da sociedade americana para o que estava acontecendo na União Soviética. E ela teve muita dificuldade para publicar o livro. Porque tinha duas críticas principais, né? Quando chegava na editora. A primeira delas, ela dizia assim, não, ela não entendeu o comunismo. Ela não entendeu. Esse livro que ela escreveu aqui é falso. Ela não entendeu o ideal do comunismo. Ela não entendeu. E aqui ela escreveu essa coisa aqui, que é uma mentira, que ela não entendeu. Então, isso aqui eu não vou publicar. Isso dentro de um contexto da década vermelha que já complicava as coisas. E aí o editor dizia assim, não vou publicar isso aqui, tá louco? Imagina eu como editor, todo mundo publicando livros alinhados com coletivismo, com a União Soviética, e a gente passa por isso hoje, hein? Nós não estamos tão longe. A realidade editorial no Brasil hoje, ela não é tão distante, não vou exagerar que é a União Soviética, né? Ou os Estados Unidos da década de 30, mas nós não estamos muito longe dessa realidade. Então, isso é um problema, mas quis trazer para vocês. Então, essa era uma das críticas. E a outra é que o livro era muito focado em ideias. Ou seja, tem essa heroína ali, tem esses diálogos profundos. As pessoas não vão entender o que ela... Eu não vou publicar esse livro aqui, olha, tem a reflexão, esse comunista aqui fica refletindo sobre valores ideais. Mas que bobagem é essa? Ninguém vai querer ler isso aí. Não, nós estamos aqui saindo de uma guerra, quase entrando em outra, nazismo, fascismo. Agora tem essa mulher aqui que fica falando mentira sobre o comunismo, ou ela fica pedindo que eu fique refletindo filosoficamente sobre ideias. Não, eu não quero isso, não. Eu tenho que mais me preocupar, colocar comida na mesa, que as pessoas estavam, inclusive, sem emprego, passando fome nos Estados Unidos devido à Grande Depressão. Então, o editor também olhava e dizia assim, não, eu não vou publicar esse livro, ninguém vai querer ler, né? Ok? Olha, tem esses dois escândalos aqui, não vou publicar. Então, ela demorou bastante, ela conseguiu finalmente uma editora. Nos primeiros 2 anos não vendeu muito bem, né? E depois, como vários livros da Rand, como a Nascente especialmente, o que vendeu foi o boca a boca. O que vendeu foi uma pessoa ia lendo, dizia para outra, olha, esse livro aqui e tal. Então, os livros da Rand, eles têm muito essa questão do boca a boca, de indicação. Porque na época não tinha mídias sociais nem nada, então, se não saía no jornal e a editora não investia no marketing, na divulgação da obra, o único jeito que sobrava era indicação mesmo. Era alguém dizer para outra pessoa que esse livro era interessante, né? Valia a pena ser lido. Então, uma das perguntas mais comuns sobre o Ide Living, que as pessoas faziam para ela,
era se era um livro autobiográfico. Eles viam a obra, dizendo, não, ela veio da Rússia, ela viveu no comunismo, tem essa heroína, a heroína é parecida com ela. Tá, mas esse aqui é uma autobiografia, então. Esse livro retrata exatamente o que a Rand viveu lá na União Soviética. Exatamente. É uma cópia, só muda os nomes, alguns detalhes, mas é uma biografia dela. Ela sempre deixou claro que não era o caso. Apesar de... Então, ela sempre fala que era o mais próximo do que escreverei de uma autobiografia. Então, não era uma autobiografia, mas tem vários elementos, sim, que estão na obra e que aconteceu na vida delas. Então, tem alguns. Né? O nascimento dela e da Kira ela nasceu em São Petersburgo, que depois foi renomeada para Petrogrado. Então, vocês vão ver que no livro, o nome das cidades ele muda. Porque toda vez que mudava, quando muda de Lenin para depois Stalin, vai mudando o nome das cidades. De algumas cidades mudam de acordo com a nova pessoa que está no poder. Eles tinham esse costume. Então, ela nasce em São Petersburgo, mas quando ela sai já era Petrogrado, a mesma cidade. Ela viveu 8 anos, a Kira também vive 8 anos na União Soviética, então a Rand também. Os comunistas nacionalizaram o negócio do pai dela, que era uma farmácia. Então, isso também acontece no livro, como vocês vão ver. O negócio do pai e do tio da Kira é nacionalizado pelo regime. O pai e a mãe dela e as irmãs também tinham dificuldade para encontrar emprego. Tiveram muita dificuldade para encontrar emprego. Quando eles voltam, né? Porque eles saem, eles fogem para a Crimeia ao longo da guerra, que depois, né, surge, então, dá lugar ao regime comunista, né? Então, eles fogem, depois eles voltam da Crimeia. E quando eles voltam, eles não têm mais nada. A casa foi confiscada e dividida em várias pessoas. O negócio não existe mais. O negócio que o pai dela tinha. Então, isso também é uma questão que acontece. Ela participou... A Rand, no caso, ela estudou numa universidade já dominada pelo comunismo. É claro, o que acontece quando o sistema, o comunismo, existe essa revolução, a universidade ela não é automaticamente substituída por pessoas que pensavam de uma determinada maneira, vamos dizer, por comunistas. Porque não existia, né? A concepção de um comunista formado intelectualmente ela era muito rara. Então, não tinha como sai todos os professores e entra todos os professores novos. Teve um período, né, de transição, que aparece no livro, né, as votações, que nem vocês vão ver, e ela estuda, ela se forma, e ela não é expulsa. A Kira, como vocês vão ver, ela vai ser expulsa do Instituto Tecnológico, quando ela estudava. E aí vocês começam a entender o significado do título original e do que está acontecendo na vida dos heróis, especialmente da Kira. O Rafael trouxe ali a informação, justamente isso. Leningrado também aparece no livro, exatamente. Então, vai mudando conforme os capítulos vão passando, vai mudando devido a essas novas pessoas que assumem o comando. Então, uma coisa que o Eric comentou ali no chat, né, eu sou prático, filosofia não é para mim, que é o que normalmente você escuta as pessoas falando. Então, uma outra motivação que ela escreve, ela traz aqui uma passagem que eu vou ler para vocês. Eu tenho interesse em princípios filosóficos apenas na medida em que eles afetam a existência de homens reais. E nos homens e apenas aqueles homens que refletem sobre princípios filosóficos, que são aqueles que são aqueles que podem chegar a um ideal moral, porque eles não vivem eles não são naturalistas, eles não vivem só o momento, né? Eles não sabem, é por isso que não aparece, que nem eu falei, o cara tomando uma xícara de café. Eles fazem isso, claro, normal, eles são seres humanos, mas ela não dá ênfase para essas coisas, para esse tipo de ação mundana que acontece todo dia.
ela está sempre buscando destacar o que é diferente, o que diz respeito à busca de valores ao longo prazo. Então, uma teoria abstrata, e aqui eu cito ela, uma teoria abstrata que não tem relação com a realidade é pior do que nada. E homens que agem sem relação com princípios são piores do que animais. Olha o que ela fala. Então, homens que não agem através de princípios são piores do que animais. Porque justamente o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade conceitual. E essa capacidade conceitual que nos leva a ter a necessidade de seguir princípios. Porque nós não vivemos através de instinto. A nossa natureza demanda da gente agir com base na nossa ferramenta distinguidora, que é a razão, e seguindo princípios. Esse seria o nosso ideal, pelo menos. Né? A gente sabe que tem pessoas que não têm princípios ou vivem de uma forma pragmática, como a gente comentou antes, no calor do momento. Existem diversas formas de viver sem princípios. Mas ela, por isso que para ela, a pessoa que não vive com princípios claros, ela é pior do que animal. Então, aqueles que dizem que a teoria e prática são dois campos que não têm relação, são idiotas, né? E eu quero apresentar a minha teoria abstrata onde ela pertence na realidade concreta, nas ações dos homens. Então, ou seja, não existe dicotomia entre teoria e prática para ela. Ter uma boa filosofia, eu só vou conseguir saber se uma filosofia é boa justamente a partir do momento que eu posso viver através dela. E tendo resultados na realidade. Então, essa é uma outra perspectiva sobre o porquê ela escreve. Então, o Felipe também fez um comentário aqui um pouco sobre a parte da história. Ele reforça aqui a questão do uso da razão que eu comentei agora há pouco. Então, basicamente, alguns insights que eu queria trazer para vocês com relação à obra. Não adianta também a gente ficar... eu tentar trazer muitos insights diferentes nesse momento. Eu acho que, por hoje, a gente já conseguiu fazer uma introdução muito bacana. E tem outros aspectos também, por exemplo, a questão individualismo versus coletivismo, que nada mais é do que uma outra forma de dizer do conflito do indivíduo contra o Estado. Então, todas essas questões elas vão sendo abordadas ao longo do livro, nós vamos abordar, mas pelo menos para vocês terem uma ideia, a minha vontade hoje era justamente trazer essa perspectiva mais ampla do contexto dela, por que ela escreveu, e aí, a partir da semana que vem, a gente consegue, de fato, entrar no que diz respeito à obra. Então, eu reforço que vocês já leiam pelo menos os 3 primeiros capítulos. A partir, então, a partir de domingo, eu já vou disponibilizar o link para acesso à plataforma. E também vamos testar a questão do formulário para as perguntas. Então, muitas pessoas já leram, então já devem ter as suas anotações. Então, tudo isso vocês já podem ir adicionando lá. Então, quanto mais perguntas tiverem lá organizadas e já trabalhadas, mais fácil também é para mim buscar as informações, se forem coisas que eu não saiba responder de pronto, né? Então, se vocês me ajudarem também com as perguntas, adiantando as perguntas, é melhor para mim e é melhor para vocês também, porque com certeza eu vou conseguir trazer uma resposta mais sólida e mais direcionada exatamente ao que sanar a dúvida de vocês. Então, só reforçando, não se esqueçam, por favor, de, em todas as perguntas, referenciar o parágrafo ou a página que inspirou vocês, que inspirou essa dúvida, para que não só eu, mas todo mundo que vá consultar o formulário e os materiais posteriores, eles possam entender de onde vocês estão vindo, né? Então, isso é muito importante, que vocês me ajudem nisso. Não só me ajudem, mas ajudem os colegas também. E qualquer dúvida, a questão do livro também eu vou atualizar de acordo
já nos próximos dias. O próprio Márcio ali trouxe algumas informações sobre a Amazon, mas aí eu vou passar tudo de acordo para vocês ali na plataforma. Então, agora é 9h10, eu gostaria de abrir, então, para a gente conversar um pouco sobre, hoje, um tema livre, né? De preferência objetivismo, mas não vamos falar necessariamente do romance hoje, vamos ter uma oportunidade de conversar um pouco, para se conhecer. Uma sugestão que o Felipe tinha dado é justamente, se vocês quiserem se apresentar, quem quiser se apresentar pode abrir o microfone, ou podem fazer também perguntas, se alguém tiver alguma colocação também sobre o que eu falei. O Felipe sempre tem alguns comentários também, pode falar. Quem já leu o livro, se tiver alguns insights, sem dar spoiler, não pode dar spoiler. Então, podem ir falando, podem abrir o microfone e vamos fazer acontecer. Carla? Matheus, como que ela conseguiu fugir, sair da União Soviética, se era um Estado tão denso, tão opressor? Como que ela conseguiu ir para os Estados Unidos? Olha, tem dois aspectos, né? Ela consegue um passaporte, porque ela dá dois motivos, na verdade. Visitar familiares, que de fato ela tinha parentes nos Estados Unidos, e também com a ideia de obter informações do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, esses foram os dois principais argumentos que ela utilizou na hora de solicitar o visto dela. Então, o visto dela, tanto que ela, da mesma forma hoje, né? Muitas vezes você vai num evento, por exemplo, um determinado país, você tem que comprar a passagem de ida e já confirmar o retorno. Né? Então, ela quando vai para os Estados Unidos, ela supostamente voltaria numa data dentro de um prazo determinado. Só que, claro, que ela não volta, né? Mas esse foi o motivo de ela ter conseguido o passaporte. Na obra, vocês vão ver que uma das coisas que eles falam na obra, que ela fala na obra, é justamente assim que você pode tentar, mas da União Soviética você não vai sair vivo. Porque você é da União Soviética, você não é mais um indivíduo. Você é parte do sistema. Então, não tem como o sistema se dividir. Você já é a União Soviética. Você não é mais um indivíduo. Então, por isso que o fato dela ter conseguido esse passaporte, essa liberação para sair foi tão marcante, né? Porque, de fato, poucas pessoas saíam de lá. Tinham a permissão de sair. Tinha que ser muito bem trabalhada o argumento para conseguir sair. A não ser que tu fosse, por exemplo, um espião, que nem a Carla fala, ou que tu cumprisse um determinado objetivo diplomático, enfim, tu fosse do governo, né? E aí tu fosse enviado para alguma missão específica, daí também saía. Mas, digo, o cidadão comum normalmente não saía, especialmente no final da década de 29 e depois que o Stalin assume. Vai ficando cada vez mais difícil para tu sair da União Soviética. Conforme vai passando o tempo, conforme o regime se consolida, fica mais difícil para sair de lá. Então, ela saiu na hora, vamos dizer assim, na hora certa, que foi não sei se tem hora certa, mas eu digo, ela saiu no momento que ainda era possível, que ainda não estava consolidada. Da mesma forma da universidade, ela consegue estudar e se formar antes da universidade se tornar puramente uma universidade comunista e de professores comunistas, né? Professores alinhados com determinada ideologia. Então, ela pegou um momento de transição e isso facilitou para que ela conseguisse sair. Então, Matheus, o que me dá a impressão quando eu olho a história da Rand é que ela sempre teve bastante claro o que ela queria fazer da vida, né? Ela queria ser escritora, queria produzir obras, acho que de ficção no início, né? E acho que ela foi para os Estados Unidos com o intuito de ter a liberdade necessária para fazer essa visão se concretizar, né? Ou teve algo mais
Não, de fato, uma coisa que ela sempre repete é justamente essa questão que o Felipe comenta, dessa certeza que ela queria ser uma escritora. Então, desde os 9 anos, ela fala também na escola que ela resolvia todas as coisas. Inclusive, tem uma entrevista do Objetivismo que eu legendei, do Objetivismo do Brasil, que justamente fala sobre isso. Que ela fazia as coisas na escola muito rápido, as outras disciplinas, e ela sempre escrevia pequenos contos, ela sempre tinha isso muito claro, que era o sonho da vida dela, que ela queria ser escritora. E isso é difícil, de fato, tão jovem, ter, ter essa capacidade de integração a ponto de saber exatamente uma profissão que você quer seguir. Porque uma coisa que ela comenta numa das obras, se não me engano, é o De Compraticos, que o que acontece muitas vezes é todo mundo já foi criança, né? E era normal fazerem a pergunta, mas o que você quer ser quando crescer? Aí você dizia médico, advogado, engenheiro, jogador de futebol no Brasil, né? É muito comum. Na verdade, muitas vezes o pai responde: não, deixa de falar bobagem, imagina que tu vai ser jogador de futebol, imagina que tu vai ser médico, bombeiro, que também ela cita um exemplo. Não, imagina que tu vai ser isso. Na verdade, a criança, obviamente, ela não está. Isso o João comenta que nunca quis ser astronauta, né, na infância. Então, quando a criança faz isso, obviamente ela não sabe o que é ser um advogado, um engenheiro, um astronauta. Ela identifica de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma superficial, algum valor, alguma, alguma coisa, algum aspecto mais abstrato que ela não consegue entender naquele momento, que aquele tipo de profissão, aquele tipo de herói representa. Ela está começando a desenvolver o que a Rand chama de sense of life, que é um senso de vida. Ela está começando a desenvolver isso. Então, por isso que ela diz no texto, inclusive, que o pai, o que ele tem que fazer? O pai, a mãe, né? Ele tem que buscar ajudar a criança a entender o que está despertando esse sentimento no filho. Que tipo de coisa que aquele personagem, aquele herói, aquela profissão faz com que ela se identifica. Por exemplo, o bombeiro. O bombeiro tem coragem, ele vai no meio da chama para salvar alguém, ou o médico cura uma pessoa doente. Então, todos esses elementos, eles são elementos mais abstratos. Então, a Rand sempre comentava que o papel do pai, justamente na criança, é ajudar ela a se desenvolver, não necessariamente filosoficamente, né, nesse nível, com 10 anos não é o caso, mas eu digo, se desenvolver como ser humano, entender as suas emoções, por que tu chora quando tu cai, se machucou, por que você quer ser um bombeiro, um médico. Então, ela sempre destaca essa importância de que cada um desenvolve o seu senso de vida, com base nas suas experiências, nos seus valores e nos seus desejos, né, no que quer conquistar. E aí, então, tem essa perspectiva de uma caminhada em conjunto, né? Não que o papel do pai não é só dar o sustento físico, né, material, mas sim acompanhar o desenvolvimento completo da criança. E o Ulisses comenta ali, vejo semelhança com o método Montessori, é justamente isso. Nesse texto de Compraticos, ela fala muito sobre esse método Montessori. E até uma curiosidade, hoje a maior rede global de escolas Montessori, os fundadores dessa rede, que é a Higher Ground, eles estudaram no Rand Institute, por exemplo, ali na década dos anos 2000. Então, existem sim muitas semelhanças, né? Entre a Rand gostava do método Montessori, mas ela automaticamente também tinha algumas diferenças com a Maria Montessori. Tem alguns artigos, se vocês tiverem interesse, podem me pedir no privado. Tem outras pessoas que escreveram sobre essa relação, se vocês quiserem conhecer, eu posso passar para vocês também. Rafael? Seguindo assim com a biografia da Ayn Rand, né, Matheus? Ela nunca quis seguir uma carreira acadêmica, de buscar alguma universidade para dar aula, ou ela não foi aceita Hum, de alguma forma, assim?
Olha, que eu tenha notícia, ela nunca teve esse desejo. Ela nunca teve esse desejo. Ela foi convidada, tem uns cursos que eu legendei, algumas palestras, inclusive, que ela era convidada, né? Ela foi convidada na Columbia University para um programa de rádio. Ela fazia palestras no Ford Hall, que era era um fórum onde que iam muitos intelectuais palestrarem. Então, ela foi convidada também diversas vezes, mas ela nunca teve a forma como a Rand organizava e estudava filosofia, não era um método acadêmico. Vocês podem ver pela forma como ela escreve, os livros dela não tem nota de rodapé. Ou seja, ela tinha uma capacidade de integração a ponto de que ela diz, com todas as letras, que a única influência que ela tem, que ela dá crédito, é o Aristóteles. Ou seja, ela não dá crédito a um autor que vem na mesma época que ela, porque ela realmente não tem esse contato acadêmico. Muitos dos que participaram, por exemplo, o Peikoff, que é o herdeiro intelectual, todos eles passaram pela academia, praticamente todos, que fizeram parte do círculo dela. A gente tem diversos exemplos. Tem o Alan Greenspan, que depois ele, claro, não é mais objetivista, mas ele teve um certo convívio com a Rand. O George Reisman, que foi um dos grandes economistas austríacos. Inclusive, ele brigou com o Rothbard, porque o Rothbard não deu crédito em muitas coisas dos períodos que ele permaneceu junto com a Rand também. Então, assim, a Rand, ela não tinha o próprio Brandon, que o Ulisses traz também, é um psicólogo formado, que foi sócio dela, foi o primeiro instituto objetivista, foi criado pelo Brandon, que depois eles têm desentendimentos e acabam não se relacionando mais, mas ele foi o primeiro a criar um instituto para promover as palestras e os cursos dele e dela. A primeira vez que foi, no caso, sistematizado, foi através dele. Então, assim, todo mundo tinha essa formação acadêmica, mas a Rand não. A Rand não. Até o Felipe Diego não está aqui, mas depois nós vamos fazer também um evento falando justamente disso, que se trata do fazer filosofia. Existem diversas formas de fazer filosofia. A forma acadêmica é uma, a forma que a Rand fez é outra. E aí a gente vai poder explorar um pouco mais as diferenças desse processo. Então, respondendo à pergunta, não. Ela nunca quis dar aula, nunca foi tentar dar aula. Então, isso ela não... Até uma coisa de universidade, não na questão acadêmica em si, mas um dos principais divulgadores, patrocinadores das ideias dela na década de 80 foi um empresário do ramo da educação chamado Ed Snyder. Ele era um empresário, ele queria levar o objetivismo para as universidades americanas. Então, ele patrocinou diversos eventos, universidades e tudo. Então, ele ajudou ela a entrar em algumas universidades para palestrar e tudo mais, bancou algumas iniciativas, mas ela nunca foi professora. E ele foi foi por muito tempo o dono do Philadelphia Flyers, que é um time de hóquei. Um time de hóquei, eles ganharam diversas Stanley Cups, que é o título, né, dessa liga que hoje é NHL. Então, o time existe ainda, né? Ele sediado na Filadélfia ainda, a franquia. E tinha uma coisa engraçada que esse time, eles ganharam 3 Stanley Cups praticamente seguidas. E ele era objetivista. Então, os times dele, eles não tinham russos. E na época, os melhores times de hóquei, especialmente da década de 60 até o final da década de 80, o time russo praticamente ganhava todas as Olimpíadas, as Copas do Mundo, eles eram muito bons. E eram dos únicos times que eles chamam draft, né, que é onde que tu tem os jogadores com 18 anos, tu vai lá e tem a ordem de escolha desses talentos jovens, né, que ainda continua hoje no futebol americano, no hockey. E ele não contratava jogador russo. Então os outros times contratavam, mas ele não contratava jogador russo justamente porque representava comunismo e tudo mais. Então essa é uma história curiosa e eles foram vencedores por um bom tempo, né? Então, dizem também que teve um filme chamado Miracle on Ice, que seria
traduzindo aí Milagre no Gelo, que foi quando a equipe americana ganhou uma Olimpíada depois de 16 anos, eu acho, que perdia justamente para os russos. Diz que o técnico também gostava da Rand, mas isso é entre aspas, é uma fofoca, não tem comprovação. Então, a Herb Brooks, que era o nome do técnico. Então, assim, é justamente isso. Tem várias histórias legais da vida da Rand ali que acabam não sendo públicas, mas essa tem a ver com essa pergunta de estar na academia. Infelizmente, ela mesma nunca esteve na academia. Sei. Deixa eu ver. Alguém tinha levantado o braço antes, mas não sei se alguém levantou e baixou por acaso. Eu sei que eu tinha visto alguém levantar. Bom, se tem alguma pergunta aqui. Tá. Se tiver alguma outra pergunta relacionada ao contexto dela lá também, eu tenho mais algumas coisinhas também para trazer. Ao longo da universidade, que nem eu tinha comentado antes, uma vez por mês nós vamos ter eventos, né? Nós vamos ter eventos, pelo menos um evento por mês relacionados mais à filosofia ou temas correlatos que vocês tenham interesse. Então, ao longo do tempo, eu vou postando algumas pesquisas ali no grupo do WhatsApp, e aí vocês, ao votarem, vão mais ou menos me ajudar também a direcionar qual é o interesse principal e também, não só indicar o interesse, como a partir do momento que se decida um determinado tema, eu vou contar com vocês para perguntas também, né? Para que vocês também mandem essas perguntas para as pessoas que vão sendo convidadas. Então, um dos primeiros convidados vai ser o Roberto Rachelski. A gente está fechando um tema também. Ele fala sobre tudo, vocês devem acompanhar também nas mídias sociais os comentários dele praticamente diariamente, né? Então, ele fala bastante sobre bastante coisa. Então, ele é um. E a ideia é trazer, como eu comentei antes também, o diretor do filme We The Living, que teve a oportunidade de falar com a Rand, e tem milhares de outros, tem psicólogos também, me foi pedido no privado nas entrevistas, para explorar bem essa questão. Importante dizer que a Rand, ela não é psicóloga, ou seja, todos os comentários dela foram comentários baseados dentro do que existia na cultura naquele momento. Então, ela não tem uma compreensão muito, vamos dizer assim, avançada sobre psicologia. Tem o Nathaniel Branden, que nem o Ulisses comentou, que foi o sócio dela, né, por um bom tempo. Ele, sim, se destaca especialmente na literatura de filosofia aplicada a valores e a felicidade, a autoestima, especialmente. Ele é conhecido até hoje como um dos primeiros psicólogos da autoestima, né? Então, da autoajuda, tu pode chamar, né? Também se fala muito. E o Edwin Locke, que nós entrevistamos no Objetivismo Brasil, ele é muito conhecido internacionalmente pela teoria da psicologia aplicada à administração e à busca de objetivos. Então, ele é um dos pioneiros, né? Ele tem uma teoria que leva o nome dele. Também, se vocês tiverem interesse, pode comentar. Então, enfim, nós estamos, com a Universidade de Objetivismo, nós estamos abrindo uma porta para milhares de assuntos e milhares de discussões pertinentes. Então, podem ir pensando, podem ir trazendo essas informações também no privado, esses desejos, né, de assuntos, e dentro do possível a gente vai trabalhando para responder. Deixa eu ver o comentário da Manu aqui. O objetivo não são tratados como descartáveis como na gringa. É justamente, entre aspas, é justamente por isso, porque o objetivismo, ele não é uma filosofia acadêmica, ou seja, ele não é tratado no mesmo nível do que outras filosofias. Por quê? O que normalmente se fala?
para ser uma filosofia verdadeira dentro da academia, ele tem que passar pelo procedimento acadêmico. Ou seja, o objetivismo ele faz filosofia diferente do que se faz filosofia dentro da academia. Então, por isso que as pessoas elas têm muita dificuldade, porque como se faz filosofia na academia? Normalmente, né? É o quê? É uma pessoa, por exemplo, de ética, ele vai estudar a ética de um determinado autor em determinado contexto. Por exemplo, a ética de fulano no debate sobre direitos dos animais. Ou seja, é uma coisa muito específica. Tanto que hoje mesmo, se você falar de filósofos de esquerda e tudo mais, é muito difícil encontrar um acadêmico que domine totalmente um determinado autor. Muito difícil. Normalmente a pessoa ela se dedica a uma parte específica de uma determinada filosofia na vida inteira de estudo dela. Então essa é a forma que se faz filosofia na academia. Então essa tem a forma da economia, a Rand em si, o objetivismo ele não é muito falado. Então a pessoa muitas vezes elas descartam também porque elas não conhecem, a maioria delas no caso. Não tem essa conversa entre o pesquisador, né, e o pesquisador acadêmico e a filosofia objetivista. Isso está mudando, hoje já tem muito mais, né, pessoas estudando objetivismo dentro da academia. Se você vê os professores dessas instituições internacionais, eles são professores de objetivismo dentro dos institutos, mas eles também dão aula de filosofia geral fora, né, nas suas carreiras. Então, isso existe. A questão do ódio e aversão, o ódio e aversão não é porque ela não é uma filósofa acadêmica, tá? O ódio e aversão é muito mais motivado pelo que ela fala, pelas implicações do que ela fala, da filosofia dela, especialmente no que diz respeito à religião e à política, à ética, especialmente também, né? A religião barra ética, né? No sentido de uma teoria moral. É muito, eu digo assim, é muito radical para a maioria das pessoas, né? Que vem especialmente de um seio religioso, um seio cristão, por exemplo, no meu caso. Então, é muito impactante. Então, tu tem que estar preparado para isso, tu tem que entender as implicações disso. Então, a própria questão também que gera ódio é o fato dela ser ateia, né? Ela é ateia por motivos filosóficos. Ela sempre reforçou que o ateísmo é só uma consequência, ela não é vamos dizer assim, uma ateia, entre aspas, praticante. Não vê palestra dela sobre ateísmo, não existe livro sobre ateísmo. Para ela é simplesmente uma consequência, como várias outras consequências da filosofia dela, né? Das conclusões filosóficas dela. Então, mas isso também afasta muitas pessoas, né? E eu sei que, por exemplo, aqui dentro dos participantes do curso, muitas pessoas são religiosas. E tá tudo bem, não vou excluir ninguém. Então, mas eu digo, tu tem que ter essa possibilidade de estar aberto ao diálogo, como eu estive, por exemplo, no momento. Eu venho de um seio profundamente religioso, eu fiz curso de formação bíblica, então eu mais ou menos tenho uma ideia do que significa. Convivi com padres, convivi com seminaristas muito tempo, porque a minha mãe sempre trabalhou na secretaria paroquial. Então, assim, eu entendo na teoria e na prática as consequências da religião na vida das pessoas. Tem uma boa amostra, né? Ali o Ulisses comentou minha primeira graduação em teologia. E é exatamente isso, né? E é interessante, eu me lembro muito bem, que eu conversei com muitos padres, e nenhum padre destacava a filosofia, porque eles têm que se formar em teologia e filosofia. Eles sempre diziam assim, não, eu fiz a graduação em teologia. Filosofia nem falava. Filosofia era, sim, tá, filosofia também fiz. Nunca era em primeiro lugar. Nunca. Era sempre a teologia. E também eu faço filosofia também. Mas para tu percebe que já começa esse afastamento na formação, né? Ou seja, eu me afasto daquilo ali, porque aquilo ali é um perigo, né? É uma ameaça. Então eu faço porque eu tenho que fazer, mas é uma ameaça para mim. Tanto que eu acho que no futuro a própria formação de filosofia não vai ser mais obrigatória
os sacerdotes, né? Porque, de fato, ela não é valorizada, não é trabalhada. E, claro, tem fora todos os problemas filosóficos que existem dentro da academia, né? Da forma como é ensinada e o tipo de filosofias que são ensinadas, que aí é outro problema. Mas talvez esse seja o motivo de ódio e aversão que a Manu comenta. E a Paloma, infelizmente, a academia filosófica, pelo menos no Brasil, pede preconceitos com novas abordagens de linhas filosóficas. Sim, também tem esse aspecto, né? Especialmente agora que nós estamos numa fase mais pós-moderna, né? Pós-modernista, onde que, por exemplo, conceitos não têm mais valor, tudo é subjetivo. Então, também perde um pouco de força, né? O objetivismo como filosofia, ele não é popular, né? Porque ele diz justamente o contrário, né? A importância dos conceitos, da clareza, de pensamento, de filosofias integradas. A gente tem que ver que a maioria das filosofias trabalhadas, elas não são filosofias integradas. Elas não são, elas são filosofias que tem um termo para isso que é cherry picking, que seja, é o cara que vai ali, ele pega uma coisinha dessa daqui, uma coisinha da outra, e ele vai vivendo assim, quando ele estuda filosofia. Então, existe isso, né? Na academia, por exemplo, é muito estranho alguém falar assim, não, existe uma filosofia certa. Tu não vai ouvir isso dentro da academia. Não existe filosofia certa. Existe um monte de filosofias que nós vamos estudar, mas a verdade é uma coisa lá para o final da vida, né? Não é prioridade. Estar certo não é prioridade. Não é conhecer a verdade, que é a ideia da filosofia, de tu estudar, por exemplo, a epistemologia objetivista, tu conseguir viver no mundo. Isso não é prioridade. A prioridade é a gente ficar aqui no devaneio, pegando algum assunto aqui e ali, de um filósofo que é popular ou não, e aí a gente vai vivendo, mas não é o foco da academia. Claro, a gente não pode generalizar, tem muitos estudantes muito bacana, né? A Manu comenta aqui na questão da psicologia, é a mesma coisa, né? Hoje, se você vai seguir, por exemplo, uma carreira numa linha mais freudiana, hoje o pós-modernismo tá dominando a psicologia. E Freud, por exemplo, a Rand critica muito Freud por algumas questões da teoria da mente dele, mas, por exemplo, Freud teve o orientador da pesquisa dele, de mestrado e doutorado, foi o mesmo orientador de Karl Menger, que é um dos primórdios da escola austríaca, né? Então, ele teve formação aristotélica. Freud teve formação aristotélica. Então, tem diversos... Claro, depois a teoria dele ela acabou indo mais para uma questão subjetivista. Mas ele era um neurocientista, então ele teve diversos insights que hoje influenciam muitas pesquisas atuais sobre teoria da mente. Então, assim, com o tempo, se não existe uma filosofia racional, vai descambando, né, para essas outras coisas. E aí se perde diversos insights interessantes, né? O Eric comenta, né, aquele exemplo do problema do trolley, que então se eu tenho uma estrada de ferro, uma ferrovia aqui, eu devo ir aqui para matar uma pessoa só, ou eu pego outro caminho para matar 4? Qual que é a postura, qual que é a decisão moral nesse sentido? Então, esse tipo de dilema ético para Rand não tinha sentido nenhum. Porque não diz respeito à vida da pessoa. Quando é que eu vou viver uma situação dessas? Nunca. Ou seja, a filosofia ela se torna uma brincadeira, um jogo, uma coisa que não tem vinculação com a realidade. É uma coisa inaplicável. Eu nunca vou viver essa situação. Nunca. Então, não serve para nada. Por isso que as pessoas na cultura, elas dizem assim, para de filosofar. Por quê? Porque para a maioria das pessoas a filosofia é uma coisa inútil. Então, filosofar é uma coisa inútil e tu deve parar de fazer isso. Viver, trabalhar, fazer, não tem a ver com filosofia. A filosofia é o que tu faz quando tu não está fazendo. Quando tu está no ócio, ou tu está cansado de trabalhar, daí tu começa a pensar, abstrair. Mas isso não é importante, isso não é aplicável na tua vida. Então, é por isso que as pessoas falam isso. Aqui o Ulisses comenta, introdução da aula do Pickle. Exatamente, tem uma
tem essa palestra que o Ulisses comenta, é de 1 hora do Peikoff, está no Objetivismo Brasil também legendado, quem quiser depois eu posso passar o link no privado. E ela realmente, ele consegue em 1 hora, que é o mesmo autor do livro, que eu passei para o Rafael antes o link, é justamente esse autor, é um resumo, né? Ele tem um curso também, no YouTube tem um curso que eu legendei dele, de umas 26 horas, de introdução ao objetivismo também. Então, tem diversos cursos. Só eu legendei mais de 100 horas de cursos que vocês conseguem acessar no YouTube sobre objetivismo de diversos autores. Então, um dia, daqui a pouco, se vocês tiverem interesse em algum tema específico, que talvez nós não estamos tratando nesse momento da aula, se tiver legendado, ou mesmo que esteja em inglês e vocês entendem, não tem problema nenhum, eu passo o link para vocês. Porque, novamente, o que eu falei lá no início da aula é o seguinte: o diferencial da Universidade Objetivista não é o fato de ter cursos. Vai ter curso, vai ser bem dado o curso e nós vamos construir conhecimento juntos. Mas o nosso diferencial é realmente o que a gente vai fazer com esse conhecimento, que é o que não existe nas outras opções. Então, sempre que vocês precisarem de algum curso ou quiserem tentar achar um curso específico para uma área de determinado conhecimento que vocês estão querendo se dedicar, só me manda só me manda no privado que eu passo os links, não tem problema nenhum. O Cássio faz uma pergunta aqui. Não é razoável pegar, por exemplo, parte da epistemologia de Hume, que me parece complementar a epistemologia da Rand? Eu vi o texto, um dos textos que ele fez, porque ele fez um texto que é porque eu não sou austríaco e porque eu não sou objetivista, se eu não me engano. Mas eu li por cima, então eu não saberia comentar exatamente qual seria o complemento ou a crítica. Mas a gente pode ver conteúdo para discutir isso no futuro, sim. Ele é crítico de Rand, ele é crítico. Até tem um podcast, se não me engano, que ele gravou no YouTube não faz muito tempo. Eu vi ele. Foi até um objetivista que entrevistou, mas eu não acho que o objetivista tenha deixado o entrevistado falar, daí eu não consegui entender o que o Hilmer exatamente estava falando. Então, essa é uma coisa importante também saber, que quando vai entrevistar alguém que tem uma perspectiva diferente da tua, é importante que tu deixe a pessoa terminar a frase, porque senão eu não vou conseguir entender, né? Então, eu perdi 1 hora e meia da minha vida tentando entender o que o entrevistado queria dizer, mas o cara que estava entrevistando não deixou. Então, eu não sei te responder, Cássio, mas eu posso depois também, quem tiver interesse, posso compartilhar o artigo que ele escreveu sobre ser contrário a Rand e contrário Nesse caso, eu estava dando só um exemplo, ó. Mas da mesma maneira como eu citei como talvez partes da epistemologia de Hume complementem a epistemologia de Rand, eu poderia dizer, sei lá, Kant. Eu nunca li Kant, na verdade. Mas eu poderia dizer, eu acho que Kant está certo nisso aqui. E dentro do que você falou, parece que seria um cherry picking e tem Não, uma conotação negativa no nisso de é, você escolher só o que te agrada de várias filosofias. Mas, de outro lado, eu não tenho na minha cabeça nem a Rand, nem nenhum outro filósofo como detentores do monopólio da verdade. Eu tenho um background matemático meio forte, sabe? Na matemática, a gente concorda em um método, o método axiomático dedutivo, concorda em quais são os axiomas e a partir daí autores diferentes descobrem pedaços diferentes da verdade matemática. E por eu ter esse background matemático, eu acabo enxergando muito da filosofia mais ou menos da mesma forma. Eu reconheço quando autores discordam muito profundamente em métodos e quando eles discordam muito profundamente em axiomas, mas na medida em que eles compartilham um conjunto de axiomas parecidos, um método parecido, me parece que as filosofias deles são compatíveis. Foi isso que eu quis dizer. tá. Então,
Eu compreendi. Até só para explicar um pouco sobre o contexto objetivista. Para Rand, uma filosofia válida é uma filosofia integrada. Ou seja, ela entende, ela tem muito clara essa questão de que o ser humano é um ser integrado e, logo, uma filosofia que ele vai adotar para a vida dele também precisa ser integrada, porque senão ela vai começar a dar problemas em alguma parte do processo, né? Então, essa é a visão da Rand. Dentro do movimento objetivista, existe um debate muito antigo que se chama entre o closed e o open system. O closed system, que é, por exemplo, que defende, por exemplo, instituições como a ARI, o Prometheus Foundation, o OSAI, eles têm a ideia que, assim, o nome objetivismo representa o que a Rand fez, o que está nos livros dela, o que ela fez enquanto ela estava viva. Isso é objetivismo. O que veio depois não é objetivismo, é outra coisa. Eu posso usar o que ela escreveu, citar ela e tudo mais, mas, por exemplo, Mateus, eu escrevi um livro com as minhas teorias. Aí eu posso dizer assim, não, isso aqui é uma expansão, que nem o exemplo que o Cássio disse, essa é uma expansão do objetivismo, é tipo objetivismo 2.0. Não. Então essas instituições vão dizer que não. O objetivismo, ele nasceu e morreu com ela, e tá bom. Então, o que nós vamos estudar aqui, por exemplo, eu vou trazer, automaticamente eu vou ter insights meus sobre a obra dela. Como tem várias pessoas e várias apresentações que vocês vão ver no YouTube. Então, isso é objetivismo dentro do que eu falo que ela falou, que é semelhante ao que ela falou. Então, esse seria o objetivismo no sistema fechado, que chamamos de closed. E o Open System, que é, por exemplo, autores da Atlas Society, de outras instituições, ele diz assim, não, por exemplo, o livro de epistemologia da Rand se chama Introdução à Epistemologia Objetivista. Ou seja, não é um tratado completo. Ela disse que é uma introdução. Não fui eu. Ela disse que é uma introdução. E aí vem o Cássio, vem o Mateus, faz um trabalho que expande. Porque, por exemplo, quando a Rand falece, ela estava muito interessada, ela estava estudando justamente a ligação da matemática para uma explicação de uma teoria da mente. Ela estava trabalhando numa teoria da mente, que inclusive tem a ver com matemática que o Cássio falou. Ela estava estudando isso, mas aí ela morreu. E ela não escreveu sobre isso, não tem nada escrito, eu digo, sistematizado. Ou seja, o sistema aberto diz assim, não, tudo bem, ela fez até onde ela conseguiu, e agora eu vou chamar de objetivismo o que eu for para complementar. Foi tipo a palavra que o Cássio comentou aqui com o exemplo do Hume, a epistemologia dela. Então tem essas duas perspectivas. Qual que é a certa? Eu, na verdade, não vejo conflito nenhum. Para mim, objetivismo é o que ela falou, e se vem uma pessoa e quer expandir, pode chamar do nome que ele quiser, não tem problema nenhum. Pode estudar, avançar, questionar, criticar, não tem problema nenhum. Mas, de fato, eu entendo, sendo objetivista, que o que ela falou, as integrações que ela fez, ela colocou no papel, de fato, são delas. Eu não tenho como saber se ela concordaria com o que eu vou falar. Esse é um fato, ela morreu, não tem como perguntar para ela. Então, eu, por uma questão de respeito, se eu fosse fazer uma expansão em algum tema, eu acho que eu não chamaria de objetivismo. Mas também não existe nenhuma lei que proíba, né? Mas existe esse debate, né, dentro da comunidade objetivista e que depois sai para outros temas também, como o Cássio trouxe o exemplo da matemática. Apesar de eu entender que eu não sei até que ponto, por ser uma ciência específica, eu consiga comparar a filosofia com a matemática, ou com a medicina, ou com eu vejo a filosofia de uma forma muito mais basilar. Ela não é uma ciência específica. Mas é uma coisa para a gente discutir. E sim, obviamente, existem vários autores que por exemplo, até a própria reflexão de egoísmo, existem diversos autores ao longo da história da filosofia que falam sobre valores, sobre egoísmo, né? Não exatamente egoísmo racional que nem ela, mas que debatem, por exemplo, a natureza do valor, qual que é o padrão, né, de valor para o ser humano, né? Existem, por exemplo, os neo-aristotélicos, muitos deles são conhecedores da filosofia da Rand,
mas eles discordam sobre, por exemplo, a vida como padrão de valor. Eles têm vamos dizer assim, uma pegada mais intrinsecista, ou seja, para eles tem coisas que têm valor por si só, tem valor intrínseco. Então, esse é um debate muito rico na história da filosofia, e nós vamos ter palestras sobre isso também, comparando a Rand dentro da história da filosofia, que é outra coisa inédita em português. Hoje, não tem disponível em português trabalhos que façam essa ponte, né? Porque a Rand ela não cai do céu, né? Ela não é um cometa que caiu na Terra. Ela é parte de uma história da filosofia, ou seja, ela responde muitas perguntas que vieram muito antes dela. Só que, claro, ela não se coloca dessa forma, né, no livro. O livro dela não é para responder um outro filósofo. Ela nunca faz um livro com essa perspectiva. Mas ela faz parte de um debate mais amplo dentro da história da filosofia em diversos aspectos. Só que isso, por exemplo, você não vai encontrar em palestras. Muito difícil. Por exemplo, tem o curso de História da Filosofia do Peikoff, que o Ulisses deve conhecer, por exemplo, que está disponível no YouTube. Esse não tem legenda. Onde ele passa a história da filosofia desde um olhar objetivista. Então, isso existe. Mas, por exemplo, a própria Rand, ela não faz esse esforço. Não vai encontrar isso dela. Então, e eu, por exemplo, eu adoro estudos comparativos. Então, para mim, seria muito legal. Eu quero trazer isso para vocês justamente para vocês terem essa perspectiva. Porque esse é um dos motivos também que a Manu levanta, porque a Rand ela acaba sendo odiada na academia, porque não há esse diálogo desde a Rand para com a academia. Elas simplesmente não se interessam por isso e pronto. Ela não se preocupa com isso. Só que como nós vivemos num debate constante intelectual, especialmente hoje em dia, nós temos que nos posicionar, nós temos que fazer parte do debate público, não tem outra forma. Como é que eu vou mostrar minhas ideias? Hoje em dia tem as mídias sociais, hoje é muito mais fácil. Mas assim, não adianta ficar gravando vídeo no Instagram. Eu preciso dialogar, eu preciso entender, até para eu tem um texto da Rand que se chama Detecção Filosófica. E é justamente isso, ela ensina a tu ver os fatos da realidade, as notícias, as opiniões das pessoas, e tu conseguir entender como elas pensam, de onde elas estão vindo. Esse exercício que te permite viver melhor na Terra é um dos exercícios. Depois que tu descobre os teus valores, eles se dão na realidade. E aí eu vou me relacionar com muitas pessoas irracionais. Então, como é que eu conheço essa pessoa? Como é que eu lido com ela? Eu tenho que saber como ela pensa. Eu tenho que falar com ela. Como é que eu vou saber? Se ela vai fazer gestos para mim? Não, ela vai falar. Aí eu vou dialogar com ela, vou concordar, eu vou discordar. Por isso da importância, por exemplo, da liberdade de expressão. Hoje tu vê no movimento liberal, e aqui no Brasil é muito presente, a discussão do STF, que não pode falar, que tem censura e tudo mais. Sim, claro, eu preciso que outra pessoa fale, que o outro fale, para que eu saiba se eu quero me relacionar com ele ou não. Porque nós não temos outra forma de nos comunicarmos. Nós não somos golfinhos, gatos, cães, nós não latimos. Então, a única forma de eu conhecer o Ulisses, conhecer o Lucas, conhecer o Rodrigo, é eu poder falar com eles e ouvir o que eles têm para dizer. Se for bobagem, eu vou dizer, não, tá falando bobagem, eu não quero me relacionar contigo. Tá bom, mas eu conheci o Lucas. E hoje, um outro aspecto da liberdade de expressão que não se fala é justamente no contexto, por exemplo, que a Manu traz e que outras pessoas interessadas em psicologia trazem. Por exemplo, uma linha mais de psicanálise, até cognitivo-comportamental, fala do quê? Fala da cura pela palavra. Ou seja, eu busco a minha saúde mental, esclarecer as coisas através, se eu tiver melhor, uma epistemologia racional, mas a única forma de eu conseguir me aproximar mais da verdade de quem eu sou e de eu poder resolver traumas e tudo mais. Tem um exemplo, por exemplo, uma pessoa que vai para a guerra e sofre um trauma, né, que tem o PTSD, né, que é o estresse pós-traumático, que mudou de nome também 20 vezes ao longo da história.
o que que é aquilo ali? Eu preciso, eles revivem aquelas experiências e eles reconceitualizam, eles têm que voltar a viver numa sociedade normal, porque é como se fosse uma coisa traumática para eles, e eles têm que tudo retrabalhar essas questões ao longo da vida comum. Então, assim, esse é para mim, o aspecto mais importante da liberdade de expressão não é necessariamente o aspecto político, de eu poder ser a favor do Bolsonaro, ser a favor do Lula, mas sim do ponto de vista ético, psicológico, porque o que me permite ser saudável é justamente isso. É eu entender o que eu estou pensando e poder dialogar com alguém se eu preciso de ajuda. E que eu, ao ouvir aquela pessoa, eu consiga entender o que ela está falando. Então, por isso a importância da epistemologia racional, né, do valor dos conceitos e tudo mais. Então, essa jornada que a gente vai fazer, estamos chegando ao final ali dessa primeira aula, essa jornada da Universidade Objetivista, ela vai ir muito além dos livros. Tá? Os livros vão servir de base para a gente entrar em assuntos específicos também, né? Claro. Mas offline a gente vai crescer muito também através dessa troca. Então, eu quero, se alguém tem mais alguma pergunta, senão deixa eu até abrir então uns minutinhos, se alguém tem alguma pergunta, senão a gente já vai pro final daí. Ó, o Eric fez uma pergunta aqui descolada no chat. Qual a relação entre o comunismo e o Grêmio? Eu não saberia te responder essa pergunta. Nós temos um ditador que se chama Renato Gaúcho e ele forma um tipo de comunidade muito próxima do comunismo no nosso time, sim. Mas eu não teria ele é um ditador, sim. Ele é um ditador lá, como Stalin no time do Grêmio. Ele faz o que ele quiser. Então, isso sim, existe essa pequena relação, mas a gente vai precisar de mais tempo para desenvolver, né? E mais a fundo nessa problemática que o Eric trouxe. Mas brincadeiras à parte, então eu queria agradecer a vocês pela presença. Então, semana que vem, no mesmo horário, às 8 horas, a gente começa os primeiros 3 capítulos do We Delive. Então, até domingo eu vou disponibilizar o acesso à plataforma e o acesso ao Drive para colocar perguntas. Então, ou vocês podem deixar também para o dia, não tem problema nenhum. Mas, se vocês já estiverem lendo e já se sentirem à vontade, referenciem lá e vamos começar a produzir conteúdo e compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, entre nós e com mais pessoas. Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, né? É o início de uma jornada. Boa noite aí para vocês. Boa noite, pessoal. Até. A gravação depois eu vou disponibilizar ali no grupo do WhatsApp, então, provisoriamente, e depois vai para a plataforma lá. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, boa noite. Boa noite.